Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Pois é, esse é um livro histórico. E a opinião quase universalmente aceita é que o Evangelho segundo Lucas e o Atos têm um autor comum. Quem é o autor? Lucas. Aquele que foi chamado de o médico amado, o companheiro de Paulo, o secretário de Paulo, né? O autor dos Atos dos Apóstolos, ele começa fazendo referência ao primeiro tratado, que se interpreta como sendo a primeira prestação ou entrega do mesmo volume histórico que foi dirigido a Teófilo. Você deve se lembrar que na nossa última aula nós falamos sobre Teófilo, né? Amigo de Lucas, um homem grego, provavelmente uma pessoa assim, de posição, né? E é para a mesma pessoa, chamado Teófilo, que Lucas vai dirigir o livro de Atos. Existem pelo menos 3 argumentos que confirmam a paternidade literária de Lucas com relação ao livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, existe a evidência do uso da primeira pessoa plural em algumas seções. No capítulo 16, versículos 10 a 17, capítulo 20, versículos 5 a 15, versículo 21, capítulo 21, do versículo 1 a 18, e o capítulo 27, de 1 a 28. De 1 a 28, ok? Essas sessões todas, elas sugerem que o autor era testemunha ocular, como foi o caso de Lucas, né? Ele foi testemunha ocular de alguns fatos que são narrados no livro de Atos. Segundo, há provas de que o escritor era médico. E terceiro, há uma ampla e convincente tradição que apoia a paternidade literária de Lucas. Aparentemente, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito em derredor da época do primeiro encarceramento de Paulo, com cujo relato termina o livro. Então, o livro termina exatamente quando Paulo foi preso em Roma e ele ficou ali numa casa que ele alugou, né, que ele chama de sua própria casa que ele alugou, e o livro termina ali. Nessa narrativa, o tema dominante do livro é a atividade do Espírito Santo. Até mesmo alguns autores, né, alguns estudiosos, dizem que poderia se chamar o livro de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está muito em evidência no relato de Lucas. É o Espírito Santo que controla em todos os lugares o progresso do Evangelho. Ele guia o movimento dos pregadores, como por exemplo Filipe em Atos 8, 28 e 39, Pedro em Atos 10, 19 e seguintes. Ele orienta a igreja de Antioquia a enviar Paulo e Barnabé, né, o Barnabé e Saulo, para o serviço mais externo para o qual ele mesmo os chamou. No capítulo 13, versículo 2. Ele fala por meio de profetas no livro de Atos, capítulo 11, 28, 20, 23, 21, 4 e 11. Ele é que, antes de mais ninguém, nomeia os anciãos de uma igreja para que cuidem dela espiritualmente. A gente pode perceber isso no capítulo 20, versículo 28. Ele é a principal testemunha sobre a verdade do Evangelho. Capítulo 5, versículo 32. Há neste livro o trabalho influente de 2 apóstolos que foi fundamental para a propagação do cristianismo além dos limites de Jerusalém. No capítulo 1, versículo 8, nós observamos que houve uma grande perseguição na igreja, né? E Jesus havia dito que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações e muitos, né, seriam as testemunhas, os mártires, né, depois do derramamento do Espírito Santo. E então nós vamos ver no livro de Atos
a apresentação da figura de dois grandes evangelistas, duas grandes testemunhas de Jesus. Um deles recebeu a incumbência de testemunhar para os judeus e o outro aos gentios. São eles, respectivamente, Pedro e Paulo. Boa parte do livro é dedicado a relatar o ministério de Paulo. Ele realizou 3 viagens missionárias. Parte ele, juntamente com Barnabé, da igreja de Antioquia. E aí então eles são enviados para a primeira viagem missionária. Antioquia é o primeiro centro do cristianismo gentílico, de onde empreendeu a evangelização do Império Romano. Saulo já tinha se tornado cristão há uns 12 ou 14 anos passados, então ele já não era mais um novo convertido, e se tornara um líder da igreja de Antioquia. Ali, juntamente com Barnabé e outros profetas e mestres, Paulo liderava a igreja de Antioquia. Já chegara a hora da sua saída missionária para levar o nome de Cristo para as partes mais longínquas do mundo gentílico. Capítulo 22, versículo 21. Sabe que eu vejo no exemplo de Paulo algo muito desafiador para nós, líderes do século 21. A gente vê que Paulo, antes de ser enviado para a sua primeira viagem missionária, passou por um treinamento que levou de 12 a 14 anos, onde ele aprendeu sobre pastoreamento, sobre trato com as pessoas, quem sabe até sobre pregação. Ele conviveu com líderes mais maduros do que ele e recebeu um bom discipulado de Barnabé. Então, hoje nós vivemos um tempo, amados, em que se forma líderes, tipo micro-ondas. Uma pessoa entra na igreja, dali um ano, até menos, ela já está assumindo lideranças muito importantes na vida da igreja. O que nós temos visto em decorrência dessa atitude é a queda de muitos pastores, muita vergonha para o ministério, pessoas que não suportam o peso, a pressão de um ministério, de um chamado. E olha que muitas vezes tudo isso acontece no âmbito de uma igreja local. Paulo passou por pressões de grandes viagens missionárias, foram 3 grandes viagens, e ele dá um breve resumo numa de suas cartas, contando que ele passou por naufrágio, ele passou por açoites, ele passou por perseguições, ele passou por jejuns forçados. No entanto, ele sobreviveu a tudo isso e levou o evangelho a muitas e muitas pessoas, às nações da terra. Paulo desenvolveu um ministério que é respeitado e reconhecido até os dias de hoje. Então, isso é um alerta para nós. Vamos levar mais tempo. Quem sabe vamos formar menos líderes, mas líderes com um maior calibre, líderes que tenham maiores condições de sustentar o desafio do chamado ministerial. Então, após passar por algumas cidades, eles retornaram a Antioquia, onde tinham sido recomendados no capítulo 14, versículo 26. Aproximadamente 2 anos após o início da primeira viagem, Paulo sentiu o desejo de visitar as igrejas que havia iniciado em sua primeira viagem. A gente vai ver isso no capítulo 15, versículo 36. Ele partiu, então, para a sua segunda viagem missionária, tendo como companheiro Silas, capítulo 15, versículo 40, que, como Paulo, era judeu e cidadão romano também. Nós vamos ver isso no capítulo 16, versículos 21 e 37. Silas é também chamado de Silvano. Era companheiro de Paulo quando as epístolas aos Tessalonicenses foram escritas. 1 Tessalonicenses 1:1, 2 Tessalonicenses 1:1. Levou também a primeira carta de Pedro aos seus leitores, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Lemos nos capítulos 19 e 20 do livro de Atos sobre a terceira e última viagem missionária de Paulo entre os anos 54 a 57 depois de Cristo. Finalmente ele chegou até Éfeso, cidade que almejava visitar nas 2 viagens anteriores, sem contudo poder realizá-la. Éfeso, com 255 mil habitantes, era a metrópole da Ásia. Era importante e magnificente,
sede de culto a Diana, cujo templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seu culto era impuro e vergonhoso. Era um perpétuo festival de vício. Aí Paulo realizou o trabalho mais maravilhoso de toda a sua vida, um grande exemplo de guerra espiritual a nível estratégico. Vasta multidão de adoradores de Diana tornou-se cristã através do trabalho de Paulo e seus companheiros na cidade de Éfeso. Muitas igrejas foram fundadas ao seu redor e ela tornou-se rapidamente o principal centro do mundo cristão. Na cidade de Éfeso residiu o apóstolo João em sua velhice. 8 livros do Novo Testamento foram escritos ali. O Evangelho de João e suas 3 epístolas, 1 aos Coríntios 1 e 2, 1 aos Coríntios, 1 e 2 Timóteo, e o Apocalipse, provavelmente também 1 e 2 Pedro e Judas. Veja só quantas cartas saíram para atender as igrejas da cidade de Éfeso. No capítulo 20, do versículo 17 ao 38, Paulo finalmente se despede dos anciãos de Éfeso com palavras de grande ternura. Este foi o final do período das 3 viagens missionárias, num total de uns 12 anos, entre 46 e 59 depois de Cristo. Poderosos centros cristãos tinham sido implantados em quase cada cidade da Ásia Menor e da Grécia, no coração do mundo civilizado de então. Paulo parte para Roma para ser julgado por Nero. Essa viagem começou no outono de 61 depois de Cristo e terminou na primavera de 62 depois de Cristo. Foi feito em 3 navios, um de Cesareia a Mirra, outra de Mirra a Malta, o terceiro de Malta a Puteoli. Pouco depois de ter deixado Mirra, caíram em ventos contrários e depois de se abrigarem em bons portos, se arriscaram outra vez e foram acometidos por um tufão que os levou longe da sua rota. Depois de muitos dias, não havendo mais esperança, Deus, que 2 anos antes, em Jerusalém, prometera a Paulo que o levaria em Roma, conforme nós podemos constatar no capítulo 23, versículo 11, mais uma vez aparece a Paulo para lhe assegurar que sua promessa seria cumprida, no capítulo 27, versículo 24. E foi, de fato, Deus cumpriu a sua promessa. O ministério em Roma, que está relatado no capítulo 28, do versículo 16 ao 31, Paulo passou 2 anos ali, no mínimo, 2 anos no mínimo, né? Conforme a gente pode observar no capítulo 28, versículo 30. Apesar de ser prisioneiro, ele tinha licença de morar numa casa alugada, com o seu guarda. Então, ele era acompanhado o tempo todo por um guarda, e nós constatamos isso no capítulo 28, versículo 16. Ele tinha licença de receber visitas e de ensinar sobre Cristo. Já havia um bom número de cristãos ali. Os 2 anos que ele passou ali foram frutíferos, atingindo o próprio palácio de César. Filipenses capítulo 1, versículo 13 e o capítulo 4, 22 nos mostram isso com clareza. Enquanto ele estava em Roma, escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon e, de acordo com alguns estudiosos, possivelmente o livro de Hebreus. A carta aos Hebreus ainda é bastante controvertida com relação à sua autoria, conforme vamos ver um pouco mais à frente. Assim, nós terminamos uma breve avaliação do livro de Atos dos Apóstolos. Na sequência, nós vamos começar a ver as cartas de Paulo, as cartas enviadas às igrejas. Assim terminamos, que Deus abençoe vocês. Eu quero lembrar você, não se esqueça, se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu like. E também inscreva-se no nosso canal.
Nós vamos ficar muito agradecidos se você inscrever. Aí você vai ter acesso aos outros vídeos que nós disponibilizamos e algumas mensagens também em áudio. Vamos estar em breve lançando novos temas. Estamos aí preparando alguns temas muito interessantes que queremos compartilhar com você. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero declarar aqui, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, você que está ouvindo esse vídeo, seja abençoado na sua vida pessoal, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.